E aí, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e hoje estamos na nossa quarta aula do curso de pré-cálculo. Hoje vamos continuar um assunto que é extremamente importante para quem é da área de exatas, da parte de engenharia, dos tecnólogos, dos cursos afim, que é dominar o conceito de derivadas. Então, nós começamos na aula anterior, que foi a aula 3, falando de derivadas, introduzindo o assunto. Eu preciso que você entenda a aula anterior para que possamos dar continuidade no dia de hoje. Então, caso você tenha dúvidas, volte para o vídeo 3 e assista, né, ou reassista, se for o caso de você ter assistido, para fixar bem esse conteúdo. Vamos em frente. Então, nós vimos que nós temos uma função qualquer, f de x. Essa função f de x, ela também pode ser chamada de y. E nós vamos achar uma função derivada dessa. Nós representamos a função derivada com f' de x, y, ou a derivada da função de x em relação a x, ou a derivada de y em relação a x. Então, a nomenclatura, como nós vimos na aula anterior, ela pode variar bastante. Ainda tem outras variações aí que podem existir, mas essas são as que mais costumam aparecer. Muitas vezes na praticidade, no dia a dia, a gente costuma usar... faltou linha no y. Nós costumamos usar essas duas primeiras aqui, porque é mais fácil, tá ali mais rapidinho, põe um y', mas pode aparecer muitas vezes e vai as outras nomenclaturas aqui, né, para a função derivada. E a gente viu também na aula anterior que a derivada de uma função vem do limite do f de x mais h menos o f de x sobre h, com h tendendo a zero. Então, essa aqui é a definição de uma função derivada. Toda função derivada, ela vem dessa fórmula aqui. Mas como nós vimos, algumas vão ser sempre iguais. Então, você não precisa ficar colocando todas as vezes na fórmula, certo? Quem é da área de matemática mesmo, a pessoa deduz mais, assim, às vezes a parte de engenharia é mais aplicado. É importante entender de onde que veio, mas usa-se mais a aplicação. Então, por isso que é interessante conhecer por analogia e fazer todas as derivadas que você precisa. Então, a gente viu na aula passada que eu tenho uma função constante. Esse constante é o quê? Um número. 5, 10, menos 8, menos 13, 60, 77, qualquer número pode englobar aqui. A gente viu que a derivada de uma constante é... Espero que a tua resposta tenha sido zero. Beleza? Então, a gente pode generalizar que para uma função constante, a derivada dela é zero. Agora, no segundo caso, vai ter uma constante vezes um x. Chamei aqui de uma função simplesinha. Por exemplo, f de x igual a 3x. f de x igual a menos 45x. f de x é igual a 98x. Então, você pode ter um monte de termo, inclusive ter só assim, ó, f de x igual a 1x. 1x é o próprio x, porque é um elemento neutro. Então, quando você tem uma constante, quem que é constante? 98 menos 45, 3, aqui no caso é 1, vezes o x. Quando você fizer a derivada dessa função, eu mostrei para vocês na aula 3, vai dar o próprio valor da constante. Então, a derivada dessa primeira, f' de x, vai dar 98. Dessa segunda, f' de x, menos 45. Dessa terceira, 3x, vai dar 3. E dessa quarta, f de x, dá 1. Então, vimos que a derivada constante é zero. E de uma constante vezes x, a derivada vai ser a própria constante. Muito bem. Agora, a gente viu com monômios, né? Eu falei para vocês sobre a generalização. Se você tem uma função assim, f de x igual a x à oitava, como que você faz? Ó, põe o n para frente e pega n menos 1. Então, ó, o n é o 8, no caso aqui, ó, f' de x é 8 vezes x a sétima, certo? Então, ó, o n e o x elevado a n menos 1. O n é 8, vai o 8 para frente, 8 menos 1, 7. Se você já tiver um termo multiplicando uma constante, f de x igual, por exemplo, 3x à quinta, você só mantém o 3, então f' de x, você mantém o 3, joga o 5 para frente, faz a derivada normal. Ó. X à quinta, 5 vezes x elevado à quarta. Aí faz a multiplicação. F' de x, 3 vezes 5, 15, 15x à quarta. Então, se você tiver uma constante, basta multiplicar a constante pelo valor da derivada. Então, f' de x aqui, ó, é o valor da constante vezes a derivada. Beleza?
Então, a gente viu ali que às vezes a gente pode ter no denominador. Por exemplo, você pode ter assim uma função 1 sobre x à quinta. Aí, como é que eu vou fazer a derivada da função? Primeiro, eu reescrevo. Vou reescrever essa função para passar o x à quinta para cima. Eu troco o sinal do expoente. Aí, eu faço a derivada normal. Porém, quando eu tiver f de x igual a 1 sobre x, essa função que está aparecendo aqui para vocês, não derive. Opa, essa aqui, se você colocar naquela equação, fizer o procedimento, tem toda a amostra, né, de como faz essa equação, como que se chega nisso, que eu não detalhei com vocês, a gente vai ver que o f de x é igual ao ln de x. Então, tá direto. Derivada de 1 sobre x é ln de x. Diretíssimo. Beleza? Então, a gente viu também na aula passada que a derivada de seno é cosseno. E a gente viu que a derivada de cosseno é menos seno. E a gente viu que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial. Então, essas são as principais derivadas. Você já entendeu a lógica de como que faz uma derivada. Só que ela tem muitas propriedades. E essas propriedades, elas são extremamente importantes. Você precisa entender essas propriedades para conseguir aplicar. Então, a primeira delas, né, dentre as propriedades, o slide está falando que ela pode ser soma de derivadas. Há uma derivada mais outra derivada, uma diferença de uma derivada vezes outra derivada, um quociente, uma divisão, uma razão, uma derivada dividida por uma função dividida por outra, né? Então, você vai resolver as derivadas dessa forma, por meio das funções como elas foram passadas. Tá? Então, você vai ter ali soma de termos, vai ser a soma de derivadas, com constante é a primeira que a gente vai ver aqui. Então, se você tem uma constante, você mantém a constante e faz a derivada da tua função normal. Então, a tua derivada, ó, como que você acha a derivada dessa função? É só fazer a constante vezes, aqui faltou o gelinha, vezes a derivada da minha função. Tá? Faz a derivada normal e só multiplica a constante. A constante não interfere. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, a letra A, 7x ao cubo. Deixa eu fazer no caderno, que eu tenho um pouquinho mais de espaço. Então, a primeira é 7x ao cubo. Então, a letra A aqui, nós vamos ter uma função que é 7x ao cubo. Então, aqui, ó, a minha função está aqui, ó, minha variável está aqui. Aqui eu tenho uma constante. Então, como é que eu acho essa derivada? F' de x, mantenho a constante e faço a derivada do termo ali, que é x ao cubo. Então, 3 vezes x ao quadrado. O f' de x é 21x ao quadrado. Tá aqui, ó. Vamos para a letra B. Então, o que me diz a letra B? Deixa eu recordar ali. F de x igual a 3e elevado a x. Então, f de x igual a 3 vezes e elevado a x. Então, eu vou achar a derivada. A derivada, vou mudar a nomenclatura aqui para você não ficar viciado na mesma. Derivada de f de x em relação a x. Tá? Então, ó, é a mesma coisa aqui, f' de x, ó, é sinônimo. É só uma outra forma de escrever. Aqui o 3 é minha constante. Então, aqui, ó, o 3 é constante. Beleza? Você vai fazer o quê? Manter a constante e vai pegar a derivada de e elevado a x. Mas, como um bom aluno, você lembra que eu terminei a aula anterior falando disso e no começo da aula revisei com vocês que a derivada de exponencial é o próprio exponencial. Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, a derivada de f de x em relação a x é o próprio 3e elevado a x. Essa não mudou. Super simples, né? Essa propriedade aqui. Agora, vamos continuar aqui. A letra C. Então, aqui a letra C é menos 2 cosseno de x. Então, agora g de x igual a menos 2 cosseno de x. Então, g de x é igual a menos 2 vezes o cosseno de x. Beleza. Então, aqui eu tenho a constante. Quem que é a constante aqui, ó? No primeiro caso foi 7, que eu não marquei. Aqui foi 3, aqui é menos 2. Então, pela primeira propriedade que nós estamos vendo aqui, o g' de x, eu mantenho a constante, menos 2. E faço a derivada do cosseno. Aí você viu também que eu falei que a derivada de cosseno é menos seno. Então, a derivada da minha função
é essa produto aqui, ó, menos 2 vezes menos seno de x. Aí atente aos sinais. Na multiplicação, menos com menos vira mais. 2 vezes seno de x fica 2 seno de x. Então, a minha derivada é 2 seno de x. Então, se você tem uma função que é menos 2 cosseno de x, a derivada dela vai ser 2 seno de x. Tá? E assim você entendeu a primeira propriedade, que é super simples, a propriedade da constante. Agora, vamos para a segunda propriedade. Então, agora se você tiver uma soma de duas funções, vamos supor que o g de x tem um valor de x à quinta. E o h de x tem um valor ali de x à sétima. Então, assim, quem que é minha função? O meu f de x é uma soma das duas funções, ó, g de x mais h de x. O g de x é x à quinta, mais o h de x, que é x à quarta. Então, ó, você tem uma soma de funções. Você fez para o x à quinta sozinho, para o x à quarta sozinho. Agora nós combinamos, porque você está somando. Então, como que eu faço uma derivada de uma soma? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, você tem a tua função. Ó, quem que é minha função? A função de x é g de x mais h de x. A função linha de x é a derivada de g de x mais a derivada de h de x. Então, quem que seria a minha função derivada aqui, ó, do exemplo que eu utilizei ali, o f' de x? É a derivada do g de x? Quem que é g de x? X à quinta. Então, é 5x à quarta. Mais a derivada da segunda função, certo? Quem que é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Então, é super simples. A derivada de uma soma de termos, se você tiver 3, 4, 5, 20 termos, vai ser o mesmo jeito de fazer. A derivada de soma de funções é a soma das derivadas. Então, aqui, vamos fazer alguns exemplos para que a gente consiga clarear, né? Para que você consiga entender com clareza. Então, ali no primeiro exemplo, já não tenho um termo só, eu tenho dois termos. Então, aqui eu tenho x à quarta mais 7, a segunda x à sétima mais x ao cubo, a terceira menos 3x à quinta mais 2x ao quadrado, mais 3x menos 12. Então, aqui eu já tenho 4 termos. E a quarta, menos 8x ao quadrado, mais 2 vezes cosseno de x, mais 8e elevado a x, mais 72. Então, agora vamos resolver cada um desses. Mas eu gostaria que você fizesse, que você tentasse fazer. Por quê? Isso é importante. Você que vai ser um tecnólogo, um engenheiro ou de alguma outra área correlacionada, você precisa entender esse assunto. Então não adianta me ver fazendo, você tem que fazer. Então é aquilo que eu sempre digo nas minhas aulas, que você já sabe o que é. Pausa o vídeo e resolve. Aí confere com a minha resolução. Mas vamos lá para a resolução agora, tá? Então você vai conseguir fazer porque ela é bem simples, bem simples. Então vamos aqui para o caderno. Deixa eu ver se tem espaço para nós começarmos aqui. Vamos fazer uma divisão aqui de exercícios, porque esse é o meu segundo. Então aqui eu vou chamar de exercício 2, tá? Exercício 2. Então a minha letra A, que eu já fiz uma colinha aqui agora, é um f de x igual a x à quarta mais 7. Então, tem uma soma, ó, um monômio, x à quarta, e uma outra função, que é uma função constante. É só fazer a derivada de cada uma delas. Então, o meu f' de x, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Aqui é uma constante, e você sabe quanto que é a derivada de uma constante. Derivada de uma constante vale 0. Então, a derivada dessa função é 4x à quarta. Está aqui a resposta. Viu que simples? Por isso que você tem que entender o conteúdo da aula passada. Se você não entender o conteúdo da aula passada, você vai se bater para fazer essas derivadas simplesinhas. Agora, a letra B. G de x é igual a x à sétima mais x ao cubo. Nossa, ficou feia essa minha letra aqui, né? Vamos apagar. X à sétima mais x ao cubo. Então, o g' de x, lembre-se, esse g' também podia chamar de derivada de g de x em relação a x, tá? É sinônimo. Então, o g' de x
é a derivada do primeiro termo, 7x à sexta, mais o segundo, 3x ao quadrado. Tá aqui, ó. Super simples também. Vamos para a letra C. Foi chamada aqui y. Y é igual a menos 3x à quinta, menos 3x à quinta, mais 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3x, menos 12. Nossa, então agora eu tenho 4 termos. Deixa eu só ver se eu peguei certinho aqui. Menos 3x ao quadrado, menos 3x à quinta, certo? Mais 2x ao quadrado, mais 3x menos 12. Beleza, agora nós vamos achar a derivada dessa função. Então, vou usar agora um símbolozinho aqui diferente, né? dy dx, a derivada de y em relação a x. Mesma coisa que y', como você já sabe. Constante, ó. Aqui eu tenho uma constante. Quem que é constante? Menos 3, ó. Então, aqui eu tenho quantas funções? Vamos destacar aqui, ó. Ó, tenho uma função, duas funções, três funções e uma quarta, que é uma função constante. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou fazer a derivada das funções. Só que aqui eu vou usar a primeira propriedade também. Eu tenho uma constante aqui, ó. Como que eu faço com a constante? Eu só repito a derivada e repito a constante e faço a derivada. Qual que é a derivada de x à quinta? É 5x à quarta. Mais constante 2. O que eu vou fazer aqui agora? 2, repito, x ao quadrado é 2x. A próxima, 3x. A derivada de 3x é aquela constante vezes x, que eu chamei de função simples. É o próprio 3. E o último termo é uma constante sozinha. Menos 12 é uma constante. E você sabe que a derivada de constante é 0. Então, vamos lá. A derivada de y em relação a x, menos 3 vezes 5, vamos ver se está bom de tabuada aí, 15. 15x à quarta. 2 vezes 2, 4x, mais 3. Então, a função derivada é esta daqui. Viu que fácil? Agora, vamos aqui para a última, que eu tentei complicar um pouquinho aqui, para não ficar fácil demais. 8x ao quadrado, mais 2 cosseno de x, mais 8 elevado a x, mais 72. Deixa eu ver que é isso que eu copiei com um pouquinho de pressa ali. Então, menos 8x ao quadrado, mais 2 cosseno de x, mais 8 elevado a x, mais 72. Exatamente. Então, gente, ó, soma de derivadas, certo? Então, eu faço a derivada de cada um deles. Agora, eu vou chamar aqui de y'. Por quê, professor? Porque eu quis. Né? Vamos lá aqui, para variar um pouquinho aqui para vocês. Constante é o menos 8. Mantenho a constante. Derivada de x ao quadrado é o próprio é 2x. O 2 é a constante aqui, ó. O menos 8, o 2 e o 8, tá? E a derivada aqui de cosseno de x. Então, aqui, o mais 2, a derivada de cosseno, você sabe que o cosseno troca o sinal, vai ficar menos seno. Mais o 8, que é constante, ó, derivada de exponencial de x é o próprio exponencial de x. Derivada de 72 é uma constante, a derivada de constante é 0. Tá aqui o meu y', ó. Menos 8 vezes 2, menos 16, e o x ali ainda, menos 8 vezes 2 vezes x. Tá? Ó, 2 vezes seno de x, mais com menos dá menos. 2 vezes seno de x dá 2 seno de x. O exponencial não altera e a constante também não ali. E o zero não precisa. Tá aqui a minha derivada. Tá? Então, a minha função derivada é menos 16x, menos 2 seno de x, mais 8 vezes e elevado a x. Tá claro, gente? Espero que esteja bem claro para vocês aí. Vamos em frente. Agora, se fosse uma diferença, a soma das derivadas é a soma de funções, a derivada dela é a soma das derivadas. Aqui, se eu tenho uma subtração, também é a mesma linha. Em vez de somar, você vai subtrair. Se você tem uma função menos a outra, a derivada dela, ó, é o g' de x menos a segunda função. Tá? Por exemplo, vamos supor que o g de x seja 18, do x ao x, tá bom. E o h de x é menos 12. Então, a minha função f de x é o meu primeiro termo, g de x, 18x menos, tá? Aqui eu vou pôr mais 12 ao h de x para não ficar negativo ali, só para você diferenciar. Estou pegando a primeira função,
menos a segunda. Então, 18x menos 12. Ó, você tem uma função com uma subtração. Agora que eu faço a derivada dela, faço a derivada da primeira, mantenho o sinal e faço a derivada da segunda. Derivada de 18x é 18. Derivada de menos 12 é 0. F' de x igual a menos 18. Então, o procedimento é bem simples. Vamos resolver aqui, ó. Então, agora eu mudei um pouquinho as letras aqui, né? A primeira aqui é menos f de u, para você não se prender em letras x e y, porque muitas vezes você pode encontrar algumas letras diferentes. Então, f de u é menos 2u ao cubo, menos 7u. A segunda é g de x. A g de x é 6x ao cubo, menos 2x ao quadrado. E a terceira, y igual a seno de x, menos 2e elevado a x. Então, você faz a derivada do primeiro termo, mantém o sinal de menos, deriva o segundo também. Então, a subtração das derivadas é só derivar cada termo e manter a subtração ali. Beleza? Então, tenta fazer e acompanha aqui a minha correção. Vamos em frente. Então, aqui, deixa eu ver se tem espaço. Tem. Beleza, vamos dar uma mudada nessa cor aqui, ó. Então, agora exercício que é o 3. Então, exercício 3, o que acontece aqui, ó? O primeiro eu chamei de f de u. Então, quem que é o f de u? Menos 2u ao cubo, menos 7u. Gente, o u está fazendo o papel do x. Então, aqui o f' não é em função de x agora, é função do u. Então, f' do u, só derivar aqui, ó. Constante, menos 2. U ao cubo, como que deriva o x ao cubo, que o faz o papel do x? Joga o 3 para frente e subtrai 1, u ao quadrado. Derivada de menos 10x, menos 10. Derivada de 15x, 15. Derivada de menos 7u, menos 7. Então, ó, não se prenda a letras. Menos 2 vezes 3, menos 6, u ao quadrado, menos 7. Tá aqui, ó. Olha que moleza. A segunda, g de x. 6x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, mantém aqui, ó, g de x, a constante é 6, x ao cubo, 2x ao quadrado. Menos 2, a constante de x ao quadrado é 2x. Então, g', faltou linha de x, é igual a 12x ao quadrado menos 4x. Vamos lá para a terceira. O y é seno de x menos 2 elevado a x. Então, y' deriva aqui, ó. Derivada de seno menos cosseno. Ó. Se é uma subtração, você mantém a subtração. 2 elevado a x, o 2 é constante e mantém. O e elevado a x não altera, é o próprio e elevado a x. Então, a função derivada, o y' vai ser menos cosseno de x, menos 2 vezes e elevado a x. Aqui é vezes, tá? Não gosto de fazer um x para multiplicar, porque pode confundir com o x da incógnita. Beleza, gente. Isso aqui. Tranquilíssimo? Esta foi a terceira propriedade. A primeira da constante, depois a soma de derivadas é a derivada da soma, né? Então, se você tem uma função g de x mais h de x, a derivada dessa vai ser a derivada de t de x mais a derivada de h de x. Super tranquilo. E se é a diferença, mesma ideia da soma ali, mantém. Vamos em frente. Então, agora, o que pode acontecer aqui, ó? Você tem uma multiplicação de funções. Então, gente, aqui você talvez esteja pensando, porque a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, a derivada da multiplicação é a multiplicação das derivadas? Aqui não. Então, você vai ter que tomar um grande cuidado, quando você tiver multiplicação e divisão. Então, no caso da multiplicação, é diferente, tá? Então, você tem que se atentar a essa propriedade, tanto para multiplicação quanto para divisão. Porque você pode ter uma tendência a pensar lá, ó, você lembra que a soma das derivadas, né? Você tem uma função h de x mais g de x. A derivada da soma é a soma das derivadas, h de x, h com índice linha de x e o g com índice linha de x, tá? Beleza.
Mas a derivada de uma multiplicação não é derivar do g de x do h de x e multiplicar. Você vai ter que seguir esta propriedade aqui que eu vou passar para vocês. Então, você tem dois termos aqui, ó. Por exemplo, g de x igual a 9x ao quadrado, vezes o h de x, que é seno. Então, tenho duas funções aqui, ó, h de x, seno de x. Então, a tua função f de x é o produto, ó, g de x, que é 9x ao quadrado, vezes o h de x, que é seno de x. Então, para você fazer essa derivada dessa função, para você fazer o f', você tem que obedecer isto daqui que está embaixo, ó, o f' de x da multiplicação. É o g de x vezes h' de x mais g' de x vezes h de x. Então, o que você tem aqui? Analise comigo, ó. Então, você vai achar a tua função derivada. Vamos aqui, ó. Você precisa do g de x. Quem que é o g de x? Está aqui, ó, 9x ao quadrado. Então, você vai pegar o 9x ao quadrado e vai colocar aqui, vezes h com índice de x. H de x é seno. O h com índice de x, a derivada de seno é cosseno. Então, você deriva o h de x e vai ter o h com índice de x. Aí depois é o g com índice linha. Você vai pegar o g de x e vai derivar 9x ao quadrado, vai ficar 18x. E multiplicar por h de x, que é o seno de x. E assim vai ficar a sua resposta. Então, atente-se, claro que nós vamos fazer exemplos, porque eu sei que se você estiver vendo isso pela primeira vez, ou se você não tem um domínio, parece complicado. Mas é só seguir o procedimento. Ó. Você tem duas funções, o g de x e o h de x. Você mantém o g de x e multiplica pela derivada do h de x. E soma com a derivada do g de x vezes a função direta h de x. Vamos ver como é que é isso aqui. Então, imagine que a gente tem duas funções. Olha só. Aqui a minha primeira função é x e a outra é x ao quadrado. Tá? Aqui, na verdade, não foi um exemplo muito esperto, né? Mas vamos fazer só para treinar a propriedade ali. Claro que isso aqui você podia até fazer direto, né? Mas vamos imaginar ali. O g' de x vale 1. Então, ó, g de x vale x. Então, tenho duas funções aqui, ó. G de x... Opa! O g de x... O g de x vale... O g de x vale x. Então, a derivada dele, ó, o g' de x, qual que é a derivada de 1x? É o próprio 1. O h de x é o x ao quadrado. Beleza? O h com índice linha de x é a derivada dele, 2x. Então, ó, o g' de x é 1. O h com índice linha de x é 2x. Aqui o que você tem que fazer? Tem que aplicar na equação, ó. É essa equação que eu mostrei para vocês. Então, ó, o g de x. Quem que é o g de x? X. O h índice linha de x. H índice linha de x é 2x. Ó, então, o x vezes o 2x. Mais o g com índice linha de x. G com índice linha de x é 1. Tá aqui o 1. Vezes o h de x. O h de x está aqui, ó, x ao quadrado. Certo? Então, assim, basta você resolver aqui agora, ó. X vezes 2 vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Então, aqui você vai ficar com 2x ao quadrado. Mais 1x ao quadrado, direto aqui, ó. Quanto que você tem? 2x ao quadrado ganhou 1x ao quadrado. Vai ficar com 3x ao quadrado. Então, essa derivada vai dar 3x ao quadrado. Claro, gente, essa aqui você não precisava ter feito isso, né? Mas é que eu quero que você entenda a propriedade de multiplicação, mesmo esse exemplo sendo bem simplesinho. Claro que essa função você poderia ter feito direto, né? Porque assim, você tem f de x igual a g de x, que é x, vezes h de x, que é x ao quadrado. Então, f de x seria x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Deriva direto, ó, f' de x ao cubo, 3 vezes x ao quadrado, ó. Mas aqui você chegou no mesmo resultado, né? Teria que chegar, óbvio. Tá, mas então essa foi para você aprender a usar a fórmula, mas nem sempre vai ser assim, que você pode juntar os dois numa função só. Às vezes pode ter um exponencial no meio, aí você pode ter uma raiz, você pode ter um monte de termos, sempre vai ter um jeito de complicar para vocês, tá? Então, por isso que tem que entender aqui a propriedade. Beleza?
Vamos em frente aqui, ó. Então, um exemplo para você fazer aqui direto, ó. Então, aqui pense, ó, quais são os termos que a gente usou? G de x e h de x, ó. Pense que aqui é o teu g de x, primeira função, ó. G de x é igual a 4v ao quadrado menos 1, minha primeira função. E o h de x é 7v ao cubo mais v. Aí você vai precisar do g' de x e o h com índice de x. Beleza? Vai ter que fazer a derivada da primeira e da segunda e colocar na propriedade. Então, veja, nem sempre vai ser tão direto. Aqui nós podemos utilizar a regra do produto. Beleza? Então, vai em frente e confirma com a minha resolução. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o caderno, que é um pouquinho mais fácil aqui, né? Deixa eu só pegar essa função aqui, que é t igual a 4v ao quadrado menos 1 vezes 7v ao cubo mais v. Beleza, anotei aqui separado. Agora vamos ali para o caderno. Vou pegar uma folha nova para começar esse aqui, porque eu tenho a impressão que ele vai ser maiorzinho. Vou pegar uma vermelha aqui agora. Então, a minha função t igual a 4v ao quadrado menos 1 vezes 7v ao cubo mais v. Então, aqui, ó, 4v ao quadrado menos 1 vezes 7v ao cubo mais v. Vamos olhar aqui, ó, o que eu preciso, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu preciso de um g de x e um h de x. Você pode chamar a tua primeira, como eu chamei aqui, ó, a primeira de g de x e a segunda de h de x. Tá? Então, a primeira aqui, ó, função é essa daqui. Ah, um detalhe. Você pode estar pensando assim, nossa, professor, agora tá complicado, né? Cadê o x e o y? O t faz o papel do y. O v faz o papel do x. Você não pode se prender a letras, como eu sempre falo para vocês. Beleza? Então, aqui, o que a gente viu ali? Ó? O g de x é a primeira função aqui, ó. 4v ao quadrado menos 1. E o h de x é o quê? 7v ao cubo mais v. Então, agora a gente vai achar as derivadas. Ó. O g com índice linha de x é 4v ao quadrado, faça a derivada normal. Primeiro termo, que é uma diferença de funções. Então, você faz a diferença das derivadas, né? 4, jogo 2 para frente, 4 vezes 2, 8. 2 menos 1 dá 1. O v elevado a 1 é o próprio v. Derivada de menos 1, derivada de constante, você sabe. Derivada de constante é 0. Então, o g com índice linha de x é 8v. Então, o g de x está aqui e o g com índice linha de x é 8v. Agora, o h com índice linha de x. Derivada de 7 7v ao cubo. Jogo 3 para frente, 7 vezes 3, 21. V ao cubo subtrai 1. Então, vai ficar v ao quadrado. Derivada de v. Ó, derivada de 5x, 5. Derivada de menos 10x, 10. Derivada de x, 1. Porque é quando tem 1 na frente. Que derivada de 1v é o próprio 1. Então, não muda do que você fez. Então, aqui nós temos os 4 termos que eu preciso. Então, memorize aqui a fórmula, ó. Então, eu tenho aqui, ó, ela para você, ó. G de x vezes h com índice linha de x, mais g com índice linha de x vezes h de x. Então, é bem fácil. Eu mantenho a primeira, deriva a segunda, mais derivada da primeira vezes a segunda, tá? Você pode preferir assim. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A minha derivada da função, minha função t. Minha função não é mais y, a minha função é t. Então, como é que eu posso chamar o t aqui, ó? Vou chamá-lo de t'. Tá? Porque eu estou fazendo a derivada de t. Então, aqui, ó, mantém o primeiro, certo? Mantém o primeiro e faz a derivada do segundo. Mais, deriva o primeiro e multiplica pela função do segundo. Ó. Deriva uma função, mantém constante uma função, deriva.
Agora, depois inverte. Aquela que você manteve constante, você deriva e multiplica, e a outra fica a função constante, lá, normal. Não a função constante do termo constante, mas a função normal do jeito que você viu ali. Tá? Então, aqui nós temos os termos. Vamos lá agora para a substituição. Ó. T', g de x. Quem que é g de x? Ó? 4v ao quadrado menos 1. 4v ao quadrado menos 1. Vezes o h com índice linha de x. Está aqui, ó. 21v ao quadrado mais 1. Certo? Mais o g com índice linha de x. Aqui, ó. 8v. Vezes o h de x. O h de x está aqui, ó. 7v ao cubo mais v. Pronto, achou a derivada. Agora você pode juntar os termos, poderia ver se tem alguma coisa em comum. Vamos resolver aqui essa situação aqui. Ó. Vamos fazer a propriedade distributiva. Ó. Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? Então, deixa eu fazer com calma aqui para você não se perder. Ó. É 4v ao quadrado mais 21v ao quadrado. Ó. Fazendo um cantinho aqui. Ó. 4 vezes v ao quadrado vezes 21 vezes v ao quadrado. Vou multiplicar o número com o número. Então, 4 vezes 21. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar aqui 80... Não, desculpa. 4 vezes 1, 4. Né? 4 vezes 2, 8. Vai dar 84. Tá? V ao quadrado vezes v ao quadrado. Mantém a base que é v e somos expoentes. 2 mais 2, 4. Beleza? Agora esse foi o primeiro com o primeiro da outra. Primeiro com o segundo. 4v ao quadrado vezes 1. Vai ficar o próprio 4v ao quadrado. Beleza, primeiro se foi. Menos 1, agora o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Tá? Menos 1 vezes 21v ao quadrado vai ficar menos 21v ao quadrado. Menos 1 vezes mais 1, menos com mais dá menos, dá 1. Agora o segundo aqui é mais simples, ó, 8v ao quadrado vezes o primeiro, 8v vezes o v. Então aqui, ó, vamos ver se você ainda está firme na tabuada, né? Quanto que é 8 vezes 7? 56. V vezes v ao cubo mantém a base, somos expoentes. Quando não tem nada, porque é 1. 1 mais 3, 4. Mais 8v vezes v vezes v, v ao quadrado. Agora vamos juntar os termos aqui em comum. Então, vamos começar com o maior expoente, né? Para ficar daquele jeito que nós estamos acostumados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 84v a quarta e eu tenho 56v a quarta. Então, 84 mais 56 dá 140. Então, o T' vai ser 140 v a quarta. Vou riscar aqui para eu não me confundir. Agora ao quadrado, ó. 4v ao quadrado menos 21v ao quadrado mais 8v ao quadrado. Então, é 4 menos 21, que dá menos 17, mais 8, deu menos 9. Menos 9v ao quadrado. Então, foram-se os termos com v ao quadrado. Só sobrou aqui o menos 1. Tá aqui a minha derivada. A nossa próxima propriedade, ela envolve divisão de funções. Então, você pode ter duas funções, uma g de x e uma h de x. Agora, você vai dividir uma pela outra. Vamos pensar da seguinte forma. A g de x pode ser alguma função genérica. Vamos pensar aqui seno de x. E o h de x pode ser, sei lá, x à quinta. Então, o que você vai ter? Que o f de x é uma divisão. O g de x, seno de x, divididos pelo h de x, x à quinta. A derivada dessa função não é só eu derivar cada um dos termos e dividir. Aqui também vai ter uma fórmula para essa propriedade, que ela está aparecendo aqui para baixo. Então, ela é um pouquinho maior do que a outra, da derivada da multiplicação, só que ela não é difícil, ela só parece trabalhosa, mas ela não é. Então, ó, você vai ter a tua função h de x, acha a derivada. Ó. H com índice linha de x seria 5x à quarta. G de x igual a seno de x, então g com índice linha de x, seno é cosseno. Então aqui, ó, você tem o h de x, tá aqui, ó, x à quinta. O g com índice linha de x, tá aqui, ó, cosseno de x. Menos, aqui tem um sinal de menos, atente-se,
Tá? No produto é o sinal de mais, aqui é o sinal de menos. O h com índice linha de x é 5x a quarta, vezes o g de x, que é seno de x, divididos por, então, h de x 5x a quarta e g de x seno de x, divididos por h de x elevado ao quadrado. Então, h de x é o x à quinta, então aqui seria x à quinta ao quadrado. Então, esse é o procedimento, você só precisa colocar na fórmula, tá? Então, não se assuste porque ela é maior do que o outro, que ele não é tão complicado, talvez um pouquinho mais trabalhoso. Quer dizer, algumas funções podem ser bem difíceis de trabalhar, mas de uma forma geral, trabalhando com as usuais, polinômios, seno, cosseno, exponencial, não é bicho de sete cabeças, basta aplicar essa equação. Vamos ver o exercício que eu tenho aqui para vocês. Então, eu tenho duas funções. Ó. O g de x é uma exponencial, ó, e elevado a x. O h de x é x à quarta. Então, sabendo que aqui você tem uma divisão, nós vamos ter que determinar a derivada. Então, eu vou fazer aqui no caderno essa com vocês, que eu preciso de espaço. Então, vamos pegar uma cor qualquer aqui, deixa eu pegar o preto. Eu sei que a minha função ali, ó, é g de x, que ela vale e elevado a x. A minha função h de x, ela é x à quarta. Então, eu preciso das duas derivadas, o g com índice linha de x e o h com índice linha de x. A derivada de e de x, você sabe que é o próprio e de x. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Agora, basta usar aquela fórmula zona lá. Como que é a fórmula? F de x igual h de x vezes g com índice linha de x. Aqui é o sinal de menos h com índice linha de x vezes o g de x. Tudo isso divididos pelo h de x ao quadrado. Você pôr até um colchete aqui. Beleza? Então, agora basta substituir. Opa, esse é o f'. E o f' de x, esqueci do linha. Então, a derivada da função ali, né? Porque o que o exercício me falou, ó. Observe ali, ó. Ele me deu os termos e pediu, ó, g de x por h de x. Então, ele falou que a minha função é o g de x pelo h de x. Então, o g de x está aqui, ó. É e elevado a x. O h de x é x elevado à quarta. Então, você tem uma divisão de funções. Ó. Você tem que resolver a derivada dessa função, que é uma divisão de funções. Então, você vai ter o f' de x, vai aplicar a equação que eu apresentei para vocês. Tá? Só para ficar mais claro, voltei ali um pouquinho. Então, o f' de x é igual ao h de x. Quem que é o h de x? Está aqui, ó. X à quarta. Vezes o g' de x, e elevado a x. Menos, não pode esquecer do sinal de menos, h com índice de x, 4x ao cubo. E o g de x é o próprio e elevado a x. Tudo isso dividido por h de x, que é x à quarta, ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só reescrever aqui, ó. X à quarta, aqui não dá para multiplicar ninguém, né? São termos diferentes. X elevado a quarta vezes e elevado a x. Menos, segunda vai ser a mesma coisa, 4x ao cubo vezes e elevado a x. Só aqui embaixo que vai dar para multiplicar. Ó. Potência da potência, você faz o quê? Multiplica. 4 vezes 2, 8. Então, aqui está a minha derivada. Só que eu preciso fazer o quê? Para ela ficar bem completa. Eu tenho que simplificar aquilo que for possível, juntar os termos que são iguais, são possíveis de serem juntados, né? Ou fazer, fazer os termos em comum, colocando em evidência, tentar, assim, olhar um termo que tem em todos. Então, tem que sempre analisar o que você tem. Eu vejo diretamente aqui o seguinte, ó, eu tenho x em todos os termos. Então, perceba, ó, você tem x aqui, x à quarta, você tem x ao cubo aqui e você tem um x à oitava. Então, com certeza, algum desses valores você pode simplificar. Vamos
colocar o x em evidência. Como eu tenho o x em todos os termos, eu vou colocar x ao cubo em evidência. Então, ó, f' de x. Colocando x ao cubo em evidência. Primeiro, vai ficar aqui x à quarta divididos por x ao cubo. X à quarta é e elevado a x, ó. Vai ser esse termo aqui, ó, divididos por x ao cubo. X à quarta, e de x por x ao cubo. Ó, mantém a base, subtrai os expoentes, né? 4 menos 3 vai dar 1. Vai ficar x vezes e elevado a x. Beleza? Vamos em frente. Menos, na verdade, aqui, ó, porque aqui tá negativo, tá? 4x ao cubo e de x divididos por x ao cubo vai cortar o x ao cubo com x ao cubo. Vai ficar 4e elevado a x. Tudo isso divididos por x à oitava. Então aqui eu posso simplificar, ó. X ao cubo com x à oitava vai ficar x à quinta. Então isso aqui vai ficar x elevado a x menos 4 elevado a x por x à quinta. Agora eu posso pensar aqui, ó, em colocar o e em evidência. Observe aqui, ó, eu tenho o e elevado a x e o e elevado a x nos dois termos. Beleza? Ó, o x, aqui não dá para somar, porque aqui tem um x e aqui não tem. Aqui tem um menos 4 e aqui não tem. Então, não posso fazer uma soma ali direto. Tá? Então, aqui vamos ficar com f' de x. Colocar o e elevado a x em evidência. X e elevado a x. Vai cortar o e elevado a x com e elevado a x. Vai ficar só o x. Menos 4e elevado a x divididos por e elevado a x. Corta o e elevado a x com e elevado a x, vai ficar menos 4 sobre x à quinta. Né? Agora não dá mais para simplificar mais nada. Ó. O x menos 4 não dá para somar. O e elevado a x não tem ninguém para cortar. O x à quinta embaixo também não tem outro para cortar. Então aqui está a minha resposta. Então não precisa se assustar. Talvez ele seja um pouquinho mais trabalhoso, mas nada que você precise ficar com medo. Chegamos na última parte da nossa aula de hoje e vamos conversar sobre regra da cadeia, que é bem importante também no cálculo, na parte de derivadas e tem bastante aplicação. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma ideia que eu vou trabalhar com funções compostas. Quando eu tiver função composta, eu tenho que aplicar essa propriedade da regra da cadeia. Imagine que eu tivesse duas funções. Uma f de x igual a seno de x. Se eu fosse derivar isso aqui, beleza. Meu f' de x seria o cosseno de x. O g de x, uma outra valor, sei lá, x ao quadrado. Se eu for derivar isso aqui, o g' de x, eu tenho 2x. Agora eu poderia ter uma função composta, por exemplo, uma função y é igual a seno de x ao quadrado. Veja, não é mais seno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno. Certo? A derivada de seno de x ao quadrado não é cosseno de x ao quadrado, não pode fazer isso. Tá? Por exemplo, a derivada de seno de u, cosseno de u. Beleza? Derivada de seno de u ao quadrado não é o cosseno de u ao quadrado. Tá? Então, aqui no caso, você tem uma função composta. Por quê? A derivada de seno é o cosseno. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, aqui você tem o x ao quadrado, que você poderia derivar, e o seno de x. Então, nesse caso, você tem a chamada função composta. Então, é aqui que você tem que usar a chamada regra da cadeia. Então, se você enfrentar algo desse gênero, né, vamos até usar outro exemplo aqui, ó, y igual a e elevado a x ao quadrado. Você sabe que o e elevado a x, a derivada dele é o próprio e elevado a x. Mas se agora você está o x ao quadrado, você tem uma função dupla. Tá? Você tem uma função que você tem o e elevado a x, que você pode derivar, e o e elevado a o x ao quadrado, que é uma outra função. Então, aqui você tem uma função dentro de outra função, falando assim, tá? Num termo mais simples. Então, tome cuidado que quando isso aparecer, você não pode fazer direto, você tem que usar a regra da cadeia. Então, para encontrar a derivada de funções compostas, é necessário utilizar a regra da cadeia, que eu vou passar para vocês agora. Para avisar com mais clareza o procedimento, quando você tiver um procedimento de função dupla, talvez seja mais fácil você chamar uma letra de u, por exemplo. Pode chamar de qualquer letra. Por exemplo, a minha função é y igual a seno de x, que eu já usei com vocês de exemplo. Lembrem-se, y igual a seno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x.
Mas a derivada de seno de x ao quadrado não é. Não pode fazer esse procedimento, tá? Então você tem que usar a regra da cadeia. Como aqui eu tenho uma função dupla, um procedimento bem usual é você chamar algum dos termos de uma outra letra. Por exemplo, x ao quadrado, o termo ao quadrado está multiplicando. Porque veja o que eu falei com vocês, ó, y igual a seno de x. Se o termo não está ao quadrado, você fica com ele mais fácil de trabalhar, porque o seno de x é o cosseno de x, certo? Então, quem que você quer aqui? Ó? Você quer a derivada de y em relação a x. Mas para você conseguir chegar nisso, você vai ter que utilizar um procedimento. Então, vamos lá, vamos fazer o da substituição. Eu quero sumir com esse x ao quadrado, então vou usar um artifício matemático. Então, lembre-se, ó, até que eu escrevi aqui, o que eu quero? A derivada de dy em relação a x. Mas, para eu sumir com aquele x ao quadrado que está me incomodando, eu vou usar o seguinte procedimento, que é chamar o x ao quadrado de u. Ó, então eu usei que o x ao quadrado passou a se chamar u. Então a minha função não vai ficar y igual a seno de x ao quadrado, vai ficar y igual a seno de u. Então agora a derivada de seno é cosseno, mas tem um problema. Eu não quero a derivada em função de, ó, tenho de u. Eu tenho y e u. Se eu derivasse aqui, ia ficar a derivada de y em relação a u. Mas eu quero a derivada de y em função de x. Então, esse é um primeiro passo aqui. Preste bastante atenção. Então, ó, o x ao quadrado, primeiro eu chamei de u, para assumir que o termo ao quadrado. Então, a minha função, em vez de ser y seno x ao quadrado, ficou y igual a seno de u. Agora, a regra da cadeia é você fazer aqui um procedimento. Ó. Isso é o que você deseja. Ó. O que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei em cima e embaixo por du. Tá? Então, multipliquei em cima e embaixo por du. Agora, eu só vou inverter a ordem aqui, ó, do du aqui ó, embaixo. Tá? Vou pôr esse du para cá e o dx para lá. Porque ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 também. Então, vou só trocar a ordem ali. Como é que vai ficar aqui? Ó? Dy, du, dy divididos por du e du por dx. Por quê? Eu não mudei a minha função. Ó. Eu quero dy dx. Porque o du eu poderia cortar com du. Ó. Ficaria dy dx. Então eu não fiz nada. Eu não alterei a minha equação. Porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo termo. Isso aqui que é a regra da cadeia. A propriedade da regra da cadeia. Então o que acontece aqui para você resolver? Você precisa da derivada do y em relação ao u. E você precisa da derivada do u em relação ao x. Vamos recapitular. Ó. Se eu tenho uma função assim, y igual a 3x ao quadrado. Ó. Isso aqui é o y' que é dy dx. Aqui mudou os termos, ó, dy du. Então isso aqui ó, é o y'. Esse aqui também é um y', porque é a derivada de y em relação ao u. Só que não é o y' em função do x, que é o que eu quero. É um y' em função do u. Então, vamos lá. Ó. dy dx igual a y'. du dx é o u'. Então, esse que é o procedimento que você faz. Ó. Então, a regra da cadeia é isso daqui. É você pegar a tua derivada, você não alterou, multiplicou por du em cima e embaixo. Ó. Então, você vai resolver a derivada de y em relação a u e a derivada de u em relação a x. Tá? Então, a tua fórmula poderia ser reescrita aqui. Ó. O y' é a derivada do y, mas agora em relação a u, vezes a derivada do u. Porque, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só escrito de outra forma. E o du corta com o du é o dy dx, que é o que eu quero desde o início. Então, atente-se. A derivada do y em relação a u e a segunda derivada do u em relação a x. Vamos voltar para o nosso problema, né? Porque, como eu falei para você, eu não posso derivar aqui direto. Então, eu vou chamar o x ao quadrado de u, certo? Então, x ao quadrado igual a u. Então, eu sei que o y seno de u. Beleza, agora de derivar. Mas, como eu troquei aqui o parâmetro, eu vou ter que usar a regra da cadeia, que y' é a derivada de y em relação a u. Ó, derivada de y em relação a u. E essa você sabe tranquilamente. Porque a derivada de seno de u é o quê? Cosseno de u. Vezes a derivada de u', ó. U tá aqui, ó. Derivada de u em relação a x. Então, você tem duas funções, ó, y igual a seno de u. Agora, essa você sabe derivar, ó. Quanto que é o y' aqui, mas em função de u, não em função de x? Cosseno de u. E u igual a x ao quadrado. Se eu preciso do u' ou de u dx,
Aqui eu vou derivar em função de x, é 2x. Então veja que prático, ó. Então você sabe que o y' em função de u, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui essa tela para ela não ficar tão poluída, ó. Você tem aqui, ó, y, u. Então a derivada de y mais em função de u. Por isso que eu pus esse u entre parênteses aqui para derivar. Derivada de seno de u é cosseno de u. Pronto. E a minha segunda função, u igual a x ao quadrado. Então, a derivada u', ó, jogo 2 para frente, 2 vezes x, 2 menos 1, 1. Então, tá aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Ó, multiplicar a primeira pela segunda. Então, só fazer essa multiplicação vezes essa daqui. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? O y' é o cosseno de u, e o u' é 2x. Tá? Então, só faço a multiplicação. Ó, dy de x, cosseno de u, vezes 2x. Só rearranjei aqui a ordem dos termos. Então, esse é o valor da derivada. Isso que é a regra da cadeia. Beleza? É assim que você faz. Então, você lembra que você não pode deixar em u, né? Só lembrando um detalhe bem importante. Ó, você fez a derivada, terminou aqui. Mas você não quer em função de u. Você quer dy dx, que era o teu original. Mas você sabe que u é x ao quadrado. Basta fazer o quê? Substituir. Se u igual a x ao quadrado, substitui u por x ao quadrado. Agora você volta. Tá? Então a resposta da minha derivada, y' seria 2 vezes x vezes cosseno de x ao quadrado. Fácil. Tranquilo? Então essa é a aplicação de regra da cadeia. Tá? Então é bem importante que vocês façam os exercícios. Tenta fazer esse daqui. Aí confere com a minha resolução. Tá? Esse é o último para a gente terminar a aula aqui de hoje. Então, y igual a x ao quadrado mais 5 elevado ao cubo. Deixa eu pegar uma folha aqui nova do caderno. Então, minha função é y igual a x ao quadrado mais 5 elevado ao cubo. Veja, aqui você não pode jogar o 3 para frente e substituir 1. Se for assim, ó, x ao cubo, você está careca de saber isso aqui. É 3x ao quadrado. Se é uma soma aqui, ó, x ao quadrado mais 5... derivada disso é 2x, derivada de 5 é 0, 2x. Pronto, mas agora você tem aqui uma função composta. Então, a função composta, ela pode ser um pouco mais complicada se você não souber complicar. Mais complicado se você não saber aplicar a equação. O que nós vamos fazer aqui? Vamos usar a regra da cadeia. Quem tem prática já olha e já faz direto, tá? Mas como vocês estão iniciando, vamos utilizar a regra da cadeia aqui. O que eu fiz no outro procedimento? Eu sumi aquilo que me incomodava. Por exemplo, eu saberia derivar x ao cubo, né? O problema é esse termo que está aqui dentro. Então, eu vou desaparecer com ele. De que maneira? Vou chamar de uma letra. Então, eu vou dizer que u é igual a x ao quadrado mais 5. Tá? U é x ao quadrado mais 5. Então, a minha função já não vai ter esse aspecto. Vai ficar y igual a u ao cubo. Então, o que eu faço aqui? A regra da cadeia me diz o seguinte, que para eu achar a derivada, y', né? É a derivada de y em relação a u. E de u em relação a x. Isso aqui eu preciso do y' mais de u. E do u'. Então, aqui, ó, o u'. Agora ficou fácil, ó. Ó o meu u' aqui. X ao quadrado mais 5. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 5, 0. U' é 2x. Agora, o y', mas em relação ao u. Então, o y' em relação ao u. 3, jogo 3 para frente. U ao cubo, subtrai 1. Olha que tranquilo. Então, a derivada aqui vai ser y' igual dy du, ó. Dy du é essa derivada aqui, ó. Dy du, né? O y em relação ao u, ou y' em relação ao u. 3u ao quadrado. Vezes o u'. Quem que é o u'? 2x. Tá? Vamos ver o que eu já posso fazer aqui. 3 vezes 2, 6. Então, y' igual a 6, u ao quadrado vezes x. Tá? Mas eu não quero u ao quadrado. Eu quero sumir com u. Mas eu sei quanto que vale u. Tá aqui, ó. U é x ao quadrado mais 5. Agora eu substituo na minha original. Então, primeiro, para resolver, eu chamo de u. Aí eu termino de resolver, volto u para x.
Tá? Então, assim, para evitar os termos, lembra? 3 vezes 2 e 2 vezes 3 é a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu só vou reescrever y', ó, 6 vezes x vezes u ao quadrado. Não quero deixar u, mas eu sei que u é x ao quadrado mais 5. Então, y' é igual a 6 vezes x vezes x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tá? Podemos até deixar assim nesse caso, se quiser tentar abrir aqui quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o 5 ao quadrado. Mas não vai dar muita simplificação, que não teria mais muita coisa para simplificar. Assim o resultado fica um pouquinho mais enxuto. Tá pronto aqui. Então a regra da cadeia não é bicho de 7 cabeças. Tem que aprender a fazer, tem que aprender a utilizar. Tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei na aula. E na próxima aula veremos a aplicação de derivadas. Obrigado.